Remojou a primavera em lume de lua cheia. De onde surgiu a ideia de criação do CTG, foi a primeira cavalgada de Francisco Beltrão do CTG Recordando os Pagos, que fizeram um trajeto saindo de Beltrão, passando por Salgado Filho, Flor da Serra e Marmeleiro. Que a gente sabe anterior e de alguns relatos que a história dessa entidade se iniciou a partir de um grupo de amigos, onde em uma cavalgada, vendo alguma cidade vizinha com a entidade e por que não Marmeleiro, a partir daí surge o sonho e correm atrás de fazer esse sonho virar realidade. A partir disso, dessa empolgação dessa cavalgada, o seu Sadi Vieira, o seu Ciro Panceira, o seu João Vieira, essas pessoas começaram a tirar informações com o seu Eloy Rodrigues, que na época já participava do CTG em Francisco Beltrão. Começaram a pensar no estatuto, como é que funcionaria essa parte burocrática e tal, e começaram a montar esse estatuto. Os idealizadores que vieram com essa ideia, então fui eu, o João Vieira, Ciro Panceira e Luiz Krichinski, que tiveram a ideia, que começaram o movimento em si. Quase todo dia a gente se encontrava, quando a gente vinha para cá, ali para onde é a campeira hoje, que não tinha nada, a gente vinha, principalmente eu e o João e o Ciro, a gente vinha quase todas as tardes aqui namorar o local aqui. Tem uma árvore que está até lá embaixo, hoje tem um oco uma árvore ocada lá, onde nós botava a garrafa de cachaça quando sobrava, né? A gente colocava lá, a gente vinha aqui, tomava um trago e ficava conversando e imaginando as coisas. Dessa cavalgada, que foi o primeiro evento campeiro do CTG Laçando a Tradição. Eu acredito que isso reforçou, né, o campeirismo, o contato com o cavalo, o tradicionalismo em si, para que logo depois surgisse o CTG, que já estava, as conversas estavam bem encaminhadas, né, e somente a fundação legal cedeu no outro ano, 93, mas as conversas já estavam todas certas ali para a fundação do CTG em 92. A primeira reunião foi na casa do meu avô, na casa do Ciro Panceira, onde eles definiram essa confecção desse estatuto. Dentre outras várias pessoas que também já estavam mobilizadas para começar a fazer esse estatuto e, na sequência, identificar uma área para começar a construção do CTG. E a partir dessa ideia, foi feitas as primeiras reuniões e isso foi no ano de 1990. Começou em 92, mas foi realizada a fundação mesmo em 93. Então a história de como surgiu a ideia e como foi criado, como foi a partir de várias reuniões que foi feito lá no pavilhão da Alvorada, decidiu-se então fazer uma assembleia de criação, de fundação do CTG, onde foi feita a ata de fundação no pavilhão da igreja matriz aqui de Marmeleiro. Onde teve, eu não sei, umas 40 pessoas, eu creio, não me lembro a quantidade, que foram considerados como fundadores. Quem assinou aquela ata foi considerado como fundador, o pessoal que deu o suporte, né? As reuniões começaram em 92 e a ata de fundação foi em fevereiro. Então eu creio que essas reuniões começou ali pelo início do ano de 92, por aí. Ali foi oficializado que saiu a primeira patronagem, onde foi eleito o seu João Vieira como patrão. Na época um patrão provisório, depois passou definitivo, né? E nessas alturas aí acho que ainda não tinha local, ainda não tinha sede, não tinha nada. Primeira festa, as primeiras 2 ou 3
festas foram feitas lá no Alvorada, no pavilhão do Alvorada, na comunidade do Alvorada lá. Então a gente teve, principalmente eu e o João Vieira, andemos pelo município, aí, pelas redondezas aqui, procurando um lugar. E não achava nenhum que fosse adequado. Até que um dia o João chegou e falou para mim, diz, olha, descobri um lugar que eu acho que vai ser legal para nós fazer. Falou mais ou menos onde é que era, que nós queríamos. Daí medimos, deu quase quatro alqueires. Essa área foi comprada, esse pessoal estava mobilizado para fazer isso. Na sequência, a Prefeitura Municipal ajudou com a terraplanagem, onde nós temos a cancha de laço hoje. Fizeram uma vaquinha, começaram a fazer as promoções, feijoada, carreteiro, churrasco. No momento nós não tínhamos sede, era usado a sede do bairro Alvorada, para a gente começar a fazer uma mobilização para trazer mais pessoas para o CTG. Aqui nesse caso aqui era um morro, aqui, acompanhando aqui mais ou menos. Daqui foi terraplanagem, foi feita a terraplanagem toda. E aqui antes da cancha ser levantada, a primeira, depois foi feita a reforma e mudado o sentido que laça, antes da primeira foi feito um torneio de hipismo aqui na sede, com vários obstáculos para o pessoal fazer a cavalo. E o Sérgio Guise também me conta muitas histórias aí de quando eles vinham colocar os palanques na cerca, que era uma festa, né? Porque o pessoal se reunia, vinha com cavalos e uns não tinham a prática do animal também, daí saía os tombos dos animais e ficava engraçado. Uma coisa notável que a gente tem que ter isso registrado, no momento que foi feito a terraplanagem da nossa pista de rodeio aqui, como sempre, quando vinha fazer os mutirões aqui para trabalhar, se fazia um churrasco, almoçava e tal. E como sempre tinha as brincadeiras e as gozações e tal. E num dado momento ali, quando a nossa terraplanagem estava pronta, ali estava certinho a pista ali, o seu João Vieira, que era patrão, e o seu Sadi Vieira, que depois veio a ser, acho que 2 vezes patrão, resolveram apostar uma carreira. E o meu sogro, que também participava, o Sadi Piasek, sempre filmando isso, registrando, até tem algumas imagens que ele tem guardado ainda, ele filmou essa carreira aí do seu Sadi Vieira com o seu João Vieira. E no meio da carreira aí, o seu João Vieira veio a desembarcar de um jeito diferente do cavalo aí. E aí virou uma gozação, virou uma brincadeira e tal. É uma das histórias que a gente lembra assim do passado, de quando se iniciou o CTG, isso em 1993, 94. Eu me lembro que tinha aqui antes dessa Copa aqui, que não tinha ainda nada aqui de construção, tinha um barraco de taquara, onde eles se reuniam, uma equipe ali, para ver como que eram as primeiras reuniões, não se tinha uma estrutura, não, era só aquilo de taquara ali improvisado, onde iniciou-se o CTG, e dali dessas reuniões foram trazendo gente, porque desde o início, quando foi colocada essa ideia do CTG, o povo de Marmeleiro abraçou essa ideia, porque já começou o CTG com muitos sócios, né? Fechado de taquara, nós fazíamos as reuniões e janta, construído na época pela ervateira, financiado pela ervateira Primavera, que hoje já não existe mais aqui essa empresa. Mas aqui, veio aqui assim, ó, o barraco aqui, mais para lá, por aqui, nesse intervalo aqui, tem um barraco construído tipo pau a pique, mas fechado com bambu, taquara bambu. E aí temos um outro evento campeiro que foi o primeiro, eu tive o prazer de participar, que foi a primeira participação do CTG de Marmeleiro, do Laçando a Tradição, em um rodeio crioulo. Provavelmente foi em 93, porque foi logo em seguida dessa cavalgada, mas nós nunca tínhamos treinado, né? Não havia uma cancha para treino e as coisas eram bem mais difíceis naquela época.
Mas nós estávamos empolgados, né, depois da cavalgada, e formamos uma equipe aqui e fomos. Sociedade de pessoas, de sócios. Então isso é um dos objetivos que a gente bate forte para que de fato a entidade sempre tenha. Dentro dos departamentos que a entidade tem, como isso já é uma organização que toda a entidade tradicionalista gaúcha tem, são 4 departamentos. Entre eles o departamento campeiro, artístico, esportivo e cultural. A gente começou com a invernada artística e com a invernada campeira. Participando dos rodeios, para fazer um quadro de laçador era difícil, né? O CTG já começou também, paralelo à parte campeira, começou a montar a parte artística. Acredito que em 96 ou 95 o CTG já tinha uma invernada artística aqui, já ensaiava no antigo salão paroquial da nossa igreja matriz. Alguns ensaios eram feitos no clube da Samar e nós já tínhamos uma equipe bem grande, aí nós já tinha pessoas participando dessa invernada artística. A sede era bem iniciada, aqui não tinha quase nada, era só o bosque. Aí a gente fazia os ensaios de dança no salão da igreja matriz, aqui no centro da cidade de Marmeleiro. E daí pra frente, foi anos daquele jeito ali, ensaiando lá. Às vezes não dava de ensaiar naquele pavilhão porque eles iam ocupar. E os nossos ensaios, às vezes a gente começava 2 horas da tarde e ia até às 6 horas da noite, né, final de tarde. Às vezes a gente prolongava um pouco, então era desse jeito. Aí com o tempo, começando a melhorar, conseguimos ganhar um tablado aqui, que agora nós estamos falando aqui na sede do CTG. Conseguimos ganhar um tablado, que é mais ou menos nesse lugar que eu estou aqui, um pouquinho para trás aqui. Para o pessoal da época que veio e vai recordar, a gente tinha um tablado sem coberto, foi feito com tábua bruta. Esse espaço aqui foi onde foi construído o primeiro tablado, onde teve os primeiros ensaios da invernada artística, onde foi os primeiros participantes da invernada. Era um palco improvisado aqui, um tablado, erguido a uns 80 centímetros do chão aproximadamente, onde era feito os ensaios. Então quando chovia era um problema, não dava para ensaiar. Mas quando não chovia era bom que estava bem na sombra. A gente, para poder se reunir e se encontrar nos ensaios, deixar marcado, tinha que combinar tudo no ensaio, e porque depois não tinha outra forma, a não ser que era poucos que tinham telefone em casa, né, o telefone fixo. Eu era um que não tinha. Nem todo mundo tinha uma locomoção, um automóvel, porque a gente era uma turma grande, mas era bastante gente de menor, não tinha poucos com maioridade. E daí alguns os pais traziam e levavam, e a maioria tinha que vir de a pé ou de bicicleta para os ensaios. Foi feito o primeiro rodeio, deu um rodeio muito grande aqui, né? Era novidade na cidade, então deu bastante participação da sociedade, do pessoal da cidade, pessoal de fora que veio também, bastante CTGs participaram. Foi feito um rodeio aqui que teve algumas apresentações da parte artística, eu não vou me recordar agora que ano que foi isso, mas foi feito um rodeio aqui e a parte da invernada artística participou desse rodeio, colaborou e ajudou a fazer. Paralelo a isso, o grupo também se apresentava em outros locais e em outros rodeios, né? Na época era um pouco diferente do que é hoje. Aí depois que a gente conseguiu participar daquele primeiro rodeio artístico que foi em Pato Branco, a turma toda empolgada, porque era uma novidade, né? Tipo, ensaiando para aquilo e aconteceu o primeiro. Aí, já para a gente poder participar em outros rodeios, em outras cidades, aí já começava um pouco a dificuldade do deslocamento. Primeiro FEPART, que Marmeleiro, a invernada Marmeleiro conseguiu participar do primeiro FEPART de dança. A gente foi, o professor era o Cícero, e daí a gente... Meu Deus do céu, que lá chegava a dar um arrepio na gente, primeira vez, daí nós estávamos competindo com 14 grupos de dança e a gente era bem novo, perto, comparando com os outros. De 14 grupos de dança, eu me lembro, nesse primeiro FEPART que a gente participou, a gente ficou em 13º. Na época nós não tinha nada disso aí, tinha música numa fita cassete, aí alguém tinha que levar um aparelhinho de som do videocassete para tocar a música lá no CD, na fita, perdão. Na fita cassete, e aí, tocando a música na fita a gente fazia a dança. Aí quando acabava tinha que voltar a fita de novo
esperar um pouquinho para ele fazer de novo aquela dança, e assim era com as 12 danças que a gente dançava na época. O Departamento Cultural, ele iniciou em 1995, mas ele não existia como departamento, ele era uma parte do CTG. Ele era uma parte do CTG que pertencia à parte artística. Ele começou em 1995 com o primeiro concurso de prendas e peões birivas do CTG Lação da Tradição. Ele foi o primeiro concurso, teve bastante categorias e foi composto de provas escritas, não tinha, algumas coisas eram diferenciadas, que a gente não tinha parte da vivência, a gente tinha a vivência, mas não era tão elaborada, então a gente criava de acordo com o que a gente achava. As vivências eram digitadas, datilografadas, muitas vezes era escrita à mão, então as fotos eram reveladas. A gente aprendeu a valorizar bastante o departamento cultural a partir de um bom tempo vivendo dentro da entidade, onde a gente sentia tinha aquela visão que a pessoa não tinha o conhecimento, por que se ele usava uma pilcha, por que ele usava um lenço numa determinada cor, por que usava um determinado nó no lenço, por que num galpão a pessoa não deveria estar adentrando de chapéu, ou de boina, ou armado. Mas eu vejo assim a diferença de agora, né? De 30 anos que se passaram, como as coisas evoluíram, como ficou tudo mais orientado. A parte cultural, ela veio agregada com a artística. Hoje, ela é desmembrada. Nós temos o departamento artístico e o departamento cultural. Que, na verdade, eu sempre falo, eu como já fui prenda de faixa, eu falo que a parte cultural, ela é o coração do CTG. Por quê? Porque ela envolve todos os departamentos. Então, assim, uma prenda hoje de faixa, ela tem que estar conectada com os outros departamentos, tanto artístico, campeiro, o cultural, o esportivo. E na verdade todos teriam que passar pelo departamento cultural para ter o conhecimento de como de tudo que é feito lá dentro, né? Qualquer departamento do CTG, quando passar pelo departamento cultural, o conhecimento é bem maior e tenho certeza que, nossa, é muito bom mesmo. Pós-pandemia, ele entrou com mais força, porque o pessoal ficou um tempo afastado da participação aqui no CTG. Então, veio com força total, assim, teve um concurso muito legal, com várias categorias. Nenhuma prenda e peão entra por acaso. Então, assim, a gente tem que se dedicar muito. Tem muita parte de estudo, de dedicação ao artesanato, a parte da cultura, a parte da história, a vivência. A vivência hoje é muito mais rica, porque as participações são maiores. Na época, 30 anos atrás, as participações existiam, mas de uma forma menos simbólica, menos participativa. Então, assim, eu vejo que foi um avanço. Então, hoje, o Departamento Cultural, ele ainda participa nas escolas de ações, participa de projetos. Cada prenda e peão tem que estar à frente de um projeto cultural ou social. Então, nós temos projetos muito ricos nessa parte. Inicia ou dá o pontapé no departamento esportivo também, que são várias modalidades e até então nem todos conheciam ou até mesmo nem praticavam. Se alguns praticavam fora, mas nem sabiam que faziam parte também das atividades esportivas do tradicionalismo. Mas a gente lembra sempre com muita saudade, muita alegria dos tempos desses eventos campeiros todos que a gente foi representando o CTG Lação da Tradição de Marmeleiro, muita luta, muita dificuldade, mas muitas amizades, né, que foram feitas nesse período. Figuras marcantes que participaram, né, o Ademir Hackbart, né, que ele gostava de levar a muda para plantio, para mais tarde alguém do CTG passar por lá e ver essa árvore, né. A gente levava sempre quando possível que o município conseguia muda de marmeleiro, a gente levava uma muda de marmeleiro nativa para plantio. Quando não conseguia, a gente pegava outra muda
de espécie nativa para isso. E a gente passou por inúmeras comunidades aqui de Marmeleiro, Renascença, Beltrão, Bom Sucesso do Sul, Vitorino. Vários CTGs nos receberam, Flor da Serra, Campoerê. Muitas pessoas, muitos amigos que faziam questão que a gente visitasse a propriedade deles com a nossa cavalgada, a cavalgada da amizade, né? Por isso esse nome também. Departamento Campeiro, que é um departamento que também não é um trabalho fácil, é um trabalho muito altas e baixas, mas também pós-pandemia foi feito um trabalho de retomada ali e graças a Deus é um departamento também que vem sendo bem conduzido e acredito hoje que a entidade, dentro da história dos 30 anos, é uma entidade que esteja com os 4 departamentos ativos e dá para se dizer assim com sucesso. A área era quase só a diretoria para trabalhar, não era muita gente não. E as prendas, os rapazes trabalhavam bastante, né? Eu me lembro que eles trabalhavam bastante, as prendas também, mas era um grupinho assim pouco, porque o pessoal não conhecia, né? Depois devagarinho foram vindo mais gente, né? Mas no início era sofrido, era a diretoria mesmo. Quando eu vi, ela vestiu a camisa e veio e assumiu e deu suporte. Então, sem ela, sem as esposas, você não consegue. Na época não tinha cozinha, não tinha nada. Então a gente fazia improvisava com tábuas assim, fazia um cercado e ali montava o fogão, fazia janta para eles, geralmente um carreteiro, bastante gente jantava ali. De manhã vinha bem cedo para fazer o café, fazia café passado, café, pão, fazia umas mesas e daí era dessa maneira. E depois para o outro dia, salada, o que a gente fazia era tudo em casa, porque não tinha como fazer aí. Então fazia em casa e daí vinha com as bacias, sem geladeira, sem nada, conseguia um gelo, botava dentro e bem sofrido, mas saía. Quando nós entramos na entidade, realmente a mulher, a participação dela era pouca mesmo na entidade, eu acredito, porque as primeiras reuniões que a gente veio, a maioria era homens, as mulheres eram 2, 3 que vinham. E a partir dali que começou essa participação das mulheres, né? Não somente para o trabalho, para a cozinha, né? Mas começou a participar das reuniões, como o Cleomar comentou, no departamento artístico, quem sabe para frente, porque não uma patroa do nosso CTG, né? Foi feito tipo um concurso para decidir o nome. Então surgiu várias ideias, vários nomes. E de onde foi esse nome, Laçando a Tradição, eu não tenho bem lembrança, mas eu acho que foi o João do Jato que sugeriu essa ideia. Não sei se foi sugerido por outra pessoa e ele acatou a ideia, não tenho lembrança de quem foi realmente a ideia do nome Laçando a Tradição. Foi definido o nome, tinha um rapaz aqui que era barbeiro, que desenhou aquele emblema que tem hoje nas camisas, nos símbolos do CTG. Quer dizer, a ideia quem deu foi ele. A gente levou lá para ele como é que a gente queria fazer alguma coisa representando o laço e o cavalo e o laçador, né? Então a cor quanto à criação da bandeira, foi decidido que nós faríamos uma bandeira com as cores do Rio Grande. Só que a primeira bandeira ela só tinha não me recordo, parece que é 3 cores que estavam paralelas, se não me engano, né? Cores paralelas. Depois foi modificada, depois de um tempo ela foi modificada, hoje já não é. Já ela é com as mesmas cores, só que um desenho diferente. Quando a gente chegou na entidade, então tendo essa bandeira, se passou uns anos e se via a necessidade de ter uma bandeira com uma elaboração diferente, mas que não perdesse as características do que se tinha, né? Porque tudo é feito baseado numa ideia, num pensamento, numa fundamentação. Então, para nós simplesmente chegar e trocar por algo que a gente acredita ser mais bonito,
não seria o ideal. Então o que a gente fez? E também, para não ser uma ideia, de quem que é a ideia, é do fulano, do ciclano, não. Vamos fazer do que for o melhor que se consegue pelo momento. Então a gente, a partir daí, foi se definido em mudar a bandeira. Mantemos a logo da bandeira, que era algo que a gente valorizava, que isso foi criado lá na origem do CTG. E aí definimos fazer de uma forma de um concurso. Então, supostamente, quem tinha ideia de como é que podia ser a bandeira, poderia estar desenvolvendo um modelo, talvez que fosse a vontade dela, mas na sequência para uma votação para a maioria escolher. Então, a partir daí, foi feito o concurso e foi aonde foi escolhida a nova bandeira da entidade. Quando foi feito o primeiro estatuto, eu fiz questão de colocar nele que o CTG, que a finalidade do CTG seria a principal finalidade seria a parte social, né? Eu sempre me preocupei com a educação que tem dentro do CTG. Então, e hoje eu estou vendo hoje que pelo volume de crianças, de jovens que estão participando da invernada, que estão nas invernadas, eu me sinto assim realizado pela minha participação desde o início da criação do CTG, porque vejo que ele só trouxe coisas boas para a sociedade marmeleirense. Já estavam todas certas ali para a fundação do CTG em 92. E aí temos um outro evento campeiro que foi o primeiro, eu tive o prazer de participar, que foi a primeira participação do CTG de Marmeleiro, do Laçando a Tradição, em um rodeio crioulo. Provavelmente foi em 93, porque foi logo em seguida dessa cavalgada, mas nós nunca tínhamos treinado, né? Não havia uma cancha para treino e as coisas eram bem mais difíceis naquela época. Foi uma sementinha plantada, né, que germinou e hoje está dando os frutos, né? E vai continuar dando esses bons frutos. Sabe que é uma entidade que tem um compromisso social muito grande. A gente acredita que para Marmeleiro nós temos muito a fazer ainda. Marmeleiro e talvez até em região. Mas a gente sabe que é feito bastante, mas tem muito a ser feito. E um dos desafios nossos é de fato que essa entidade, de fato, ela esteja uma acessibilidade de todos, independente da classe social, independente de cor, de raça, que de fato isso seja uma entidade que fique aberto a todos virem participar. A gente não buscou informação da onde foi que surgiu o lema da entidade, né? Onde diz que palanque do passado é esteio do futuro, né? Isso talvez remeta a uma das pessoas mais importantes, ou a pessoa que mais vai ter participação nesse trabalho, que é o seu Sadi Vieira e a dona Célia, onde representa exatamente esse lema, palanque do passado e o esteio do futuro. Mas é uma pessoa que a gente tem muito zelo, procura se espelhar muito nele, uma pessoa com muita seriedade, tudo que faz com garra, com determinação, mas junto com ele, ou com o casal, com certeza teve outras pessoas que participaram. Talvez a gente peque em falar, é algo que eu não gosto de estar citando o nome, mas tem uma pessoa que também a gente teve um conhecimento com ele, uma amizade, e é uma pessoa que hoje não está mais entre nós, mas é uma pessoa como família, como peão, como casal, peão e prenda, a gente aprendeu a valorizar muito eles, que é o falecido Sr. João Vieira, popular João do Jato, e a esposa dele. Outra pessoa que é muito importante, eu tive pouca participação com ele na entidade, a gente talvez 5, 6 anos, e ele acabou não ficando tão ativo, mas teve a sequência da família, talvez segunda, terceira geração que já esteja chegando à família e tão ativo com nós aqui, que é o seu Sadi Piasek. É uma pessoa que
Eu gostaria muito do trabalho, da participação dele nesse trabalho. Talvez a gente consiga, mas se não for possível, fica o registro aqui que é uma pessoa que também foi muito importante, é importante para a entidade, hoje se recuperando de saúde, mas nem por isso deixa de ser importante. Que a entidade só tem a história que tem até hoje devido ao compromisso de cada patrão que assumiu essa entidade. Independente de cada um estar aparecendo ou estando aqui sendo exposto ou sendo gravado nesse trabalho, pode ter certeza que o trabalho de vocês está junto nessa história. O trabalho não era possível fazer com todos, mas a gente, dentro do possível, tentou fazer um relato que fosse valorizado o trabalho de cada um que passou aqui. Então, da mesma forma, sem estar participando do documentário pessoalmente, a gente agradece a cada um pela história, por, como se diz a história, por um palanque fincado, por um arame estaqueado, ou por uma construção feita, ou por um churrasco assado, ou por uma cozinha conduzida por uma equipe de mulheres dentro das festas que é feita na entidade. Então, por um coordenador, por um diretor artístico, por um diretor campeiro, por um diretor esportivo, cada um acabou contribuindo para que de fato essa história esteja essa riqueza que se tem hoje para se relatar. Então, o sonho nosso é que de fato a entidade daqui 30 anos de fato continue cultivando esses costumes, continue tendo papel social, continue tendo pessoas enganjadas com seriedade, com trabalho, com ética, com dedicação e assim conduzam a entidade por mais 30 anos dessa forma. Eu creio que e acredito que vai ter pessoas capacitadas para manter isso em pé. E com a chama que está sendo criada aí, eu creio que não vai ser difícil, porque está vindo gente nova com a cabeça no lugar aí que vai levar isso aqui para frente. E eu quero mais 30 anos vir aqui. No céu da escuridão há sempre um novo recomeço em cada nascer do sol.